Estou entrando aqui fazer uma live. Antes de tudo, quero lembrar vocês que hoje vai ter o sorteio do Planner, que na sexta-feira, dia 13, eu e a Claudilene fizemos aqui uma live, né? E aí nessa live, ela deu para sortear um Planner aqui no meu Insta. Então, o sorteio vai ser hoje às 19 horas, tá bom? E ontem eu coloquei para vocês, né, quem aí conhece o biomagnetismo, né, quem conhece, postei um vídeo onde eu falo do biomagnetismo e perguntando quem conhecia, enfim, e a maioria respondeu que não conhece, né, que não conhece ainda o biomagnetismo, que ainda não teve essa oportunidade, né, de conhecer o biomagnetismo. Então, esses dias eu vou falar para vocês aí mais tanto sobre o biomagnetismo, sobre as coisas que eu faço, para vocês irem conhecendo. Mas, inicialmente, vou falar mais sobre essa terapia. Então, assim, o biomagnetismo, né, tem um nome, às vezes vocês vão encontrar como biomagnetismo, meu cachorro tá passando aqui atrás, tem um magnetismo médico, par biomagnético, né, mas tudo é a mesma terapia, né, que é uma terapia complementar. E ela foi criada por um médico, Dr. Isaac Góes Durans. E tem assim, nossa, mas Samela, eu nunca ouvi falar, como eu perguntei, e a maioria disse, nossa, eu nunca ouvi falar. Não é uma terapia nova, tem mais de 30 anos, deve ter uns 32 anos, foi criada em 1988, mas aqui no Brasil, em alguns países, está sendo divulgado mais agora, pessoas fazendo curso agora. Eu trabalho com essa terapia tem 3 anos, né? E aí também no decorrer desses dias eu vou contar para vocês como que eu conheci essa terapia. E ontem eu estava olhando assim e vi um vídeo de um médico, né? Que ele é médico vascular e também é biomagnetista, né? Que é o nome de quem trabalha com biomagnetismo. Então, assim, hoje já tem, quando eu fiz o curso também tinham médicos no curso que também atuam tanto, né, na medicina como também utilizam essa ferramenta dessa terapia que é complementar para ajudar no trabalho, nos atendimentos com os seus pacientes, né? Eu vou ver se eu consigo, de alguma forma, colocar aqui para vocês esse vídeo. Se eu não conseguir, eu vou colocar o link para vocês verem um vídeo desse médico, que ele fala, né, o quanto que essa terapia tem ajudado também ele, além do conhecimento dele médico, utilizando essa terapia, o quanto que ela complementa, né, no atendimento dele, no trabalho dele, tá? E aí, como que é essa terapia, né? Essa terapia utiliza-se ímãs, mas não é qualquer ímã, é ímã de neodímio e ele tem uma potência, né, diferenciada para fazer esse tratamento. E aí, por que tem também o nome de par biomagnético? Porque por se utilizar ímãs, todos os ímãs têm bipolar, né? Ele tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, esses ímãs vão ser utilizados aí é par biomagnético, né? Porque vai ser utilizado um lado positivo e o outro negativo. Então, todos os pontos que precisam ser equilibrados no corpo se utiliza duas polaridades. Então, de um lado vai ser positivo e do outro ponto que precisa equilibrar vai ser o negativo. E esse médico, ele identificou o quê? Né? Que esses ímãs ajudavam a equilibrar
Então, onde está desequilibrado, onde o pH do corpo está muito ácido ou muito alcalino, é onde vai ser um lugar propenso para desenvolver vírus, bactérias, parasitas, que vão desenvolver em alguma doença, né? Então, consegue trazer esse equilíbrio através dos ímãs. Só que aí, né, ele identificou quais são os pontos específicos para tratar as bactérias e também as patologias. Então, vamos supor, a pessoa às vezes chega, eu tenho um sintoma X, né, e às vezes vai ser tratado por aquele sintoma que ele tem. Mas qual que é a verdadeira causa? Né? E no biomagnetismo nós conseguimos identificar qual que é a causa dessa questão. Eu trabalho bastante, assim, a maioria das minhas clientes são com fibromialgia. Então chegaram lá, nossa, não consigo trabalhar de tanta dor, parei minha vida, tô com um monte de questões. E aí, de repente, começa a fazer o tratamento e sente uma boa melhora. Algumas voltaram a trabalhar, outras continuaram a sua vida normal, né? Porque amenizou bastante as dores delas, né? Tem algumas que hoje chegam para o tratamento e falam, eu falo, e aí, como tá a fibra? A pessoa fala assim, que fibra, né? E esquece até dos pontos, das dores da fibra, porque continua com esse corpo, né, equilibrando ali, pensando na saúde. E o biomagnetismo, ele não só trata o que a pessoa está no momento, como também previne, né? Então, previne as pessoas de doenças. Então, às vezes, quando eu faço o atendimento, dá ali pontos que a pessoa... Aí eu falo, você tem tal sintoma? Às vezes a pessoa, não, né? Mas está sendo uma prevenção, que você tem uma propensão a ter aquilo, né? Então, também ajuda a equilibrar e também aumentar aí a imunidade da pessoa, né? Trazendo aí mais dificuldade de pegar alguma doença, alguma coisa, então ter esse equilíbrio, né? Uma saúde saudável aí, digamos. Então, no decorrer dessa semana, eu vou ir falando sobre o bio. Se tiver alguma pergunta, vai me mandando. Queria tirar tal dúvida, como que funciona, o que é. Mas é uma terapia muito, muito interessante. E é uma terapia natural, né? Não tem contraindicações. Aliás, tem alguns casos que quem fez quimioterapia recentemente, mas isso é analisado caso por caso, se a pessoa pode ou não, e quem utiliza marca-passo, enfim, só nesses casos, porque essa terapia não é invasiva, né? Alguns pontos dela são bem parecidos com a acupuntura, só que não é agulha, né, que a gente coloca, vai ser ali o ímã, né? Então é um ímã, coloca na pele da pessoa, por cima da roupa mesmo, enfim, coloca os pontos e isso vai ajudando a trazer aí esse equilíbrio para o corpo da pessoa, tá? E aí também tem as questões, a gente consegue analisar também as questões emocionais. Então, pontos emocionais, né? Sempre eu dou uma risada com isso, porque uma vez eu atendi uma pessoa, um homem, e assim, ele não quis me falar nada no começo da sessão, sabe? Tal. Não, mandaram eu vim fazer e pronto. E aí eu fiz a sessão, enfim, e aí eu falei pra ele os pontos emocionais. Aí ele falou assim, nossa, você descobriu tudo isso sem eu falar nada, né? Ele ficou bem, tipo, admirado, assim, né? E no bio a gente pergunta essas respostas, não é pra você, olha, então, você tem tal coisa, né? Assim, a pessoa vai deitar e nós vamos fazer uma análise. Que aí eu vou também colocar vídeos para vocês verem, é feito no meridiano. Normalmente a gente utiliza o meridianos das pernas, né? Então a pessoa deita, eu vou fazendo assim,
e aí vai dar uma diferença na perna. Normalmente a perna direita ela dá uma encurtada. E aí é o sim do corpo, dizendo que a pessoa tem ou não aquela patologia que precisa equilibrar aquela parte do corpo, tá? Então, depois que eu vou confirmando com a pessoa, olha, aqui deu isso aqui, você tem esse sintoma, tem aquele, enfim. E normalmente as pessoas ficam, caramba, eu esqueci de falar esse e apareceu aí, nossa, que legal. E aí tem pontos, né, que às vezes dá pra pessoa ir fazendo em casa, se é uma pessoa que já tem... meu cachorrinho tá aqui atrás de mim, eu tava sentindo uma coisinha nas minhas costas. Às vezes a pessoa precisa fazer o tratamento, alguns pontos em casa para ajudar também nesse tratamento. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: Samela, quantas sessões são necessárias? Né? Quantas sessões eu preciso fazer? Ou normalmente, né? Quanto que é estipulado? Não tem como dizer, só na primeira avaliação, que aí tem como eu dizer quantas sessões você precisa, né? Porque é bem individual mesmo, né? Tem pessoas que depende do que ela tem, né? Eu tenho tal questão, tal patologia há, sei lá, 20 anos, né? O bio talvez nem vai ajudar, né? Ou vai ajudar, né? A gente consegue ver isso na primeira sessão. Quantas sessões eu preciso, né? Aí, normalmente dá uma média de 3 a 5 sessões, mas é um caso, assim, bem específico que me deu, assim, 14 sessões, né? Seguidas que eu falo é uma vez por semana. Mas a maioria é, sei lá, 3 sessões, que aí são 3 semanas, 5 sessões. Mas mesmo sendo, preciso de 5 sessões para equilibrar, trazer esse equilíbrio para o meu corpo. E depois disso, eu tenho que fazer toda semana? Não, depois que estiver ok, se se sentir bem, você pode fazer ou a cada 15 dias. Aí depende, né, do que a pessoa tem. A cada 15 dias, a cada 2 meses. Então, abrir esse distanciamento dos atendimentos, né? Isso aí eu tô falando da terapia do biomagnetismo, né? Mas como eu trabalho mental, né, o físico que eu utilizo a terapia do biomagnetismo, só quero fazer o biomagnetismo, assim. Mas, Samela, eu tenho as questões também emocionais, preciso tratar isso. Aí a gente pode ir fazendo em outras sessões, né? Então, hoje eu não preciso fazer o bio. Então, vamos fazer aqui uma parte de autoconhecimento para te ajudar aí a se desenvolver, a ir melhorando, né? Porque muitas das doenças também são de questões emocionais, né? Psicossomáticas, né? Que vem aí você às vezes fica muito triste, várias coisas, isso vai somatizando no nosso corpo, né? Então, entender isso, estar aberto para fazer essa mudança, nossa, vou atrás, né? Já que eu tô com isso, o que eu posso fazer? Tem ajuda do equilíbrio, da terapia para me ajudar nisso? Legal, mas e eu, a minha mente, né? Que é essa parte que eu ajudo você também a entender. E eu, o que eu posso fazer? Assim, casos às vezes das pessoas que, nossa, eu tô numa depressão, tô muito, sabe, desanimada da vida. Tá, mas e aí? O que você tá fazendo de diferente, né? Acho que todo mundo aí, teve até um vídeo que eu gravei falando sobre a montanha russa, né, das nossas emoções. A gente passa por momentos, né? Aliás, o mundo está passando por um momento, né? Toda essa questão, enfim, a gente fica triste,
Aí você fica triste hoje, chora hoje e amanhã você fala, é um novo dia e vamos lá, vamos em frente, né? Então, não se entregar, né? Então, o que eu posso fazer também para ir melhorando aí? E aí, é isso. Tô trazendo aqui para vocês um primeiro contato aí com o biomagnetismo. Deixa eu ler aqui. Quando as pessoas têm a convicção do poder das energias, tudo fica mais fácil. Michael, né, Nogueira escreveu. Isso é verdade. Também a pessoa acreditar, né, que as coisas vão acontecer, vão dar certo, que existe essa possibilidade, né, de melhorar. Às vezes eu falo, pensa assim, se você ficar, nossa, tá tudo ruim, daqui a pouco você tá triste, daqui a pouco você tá mais desanimado, tá sentindo uma dor, né, algo assim. E quando você pensa, nossa, como eu posso... Não, calma aí, eu vou arrumar um jeito, aí você começa a procurar possibilidades para passar por isso, parece que vem uma energia, né, um ânimo de outros lugares, assim, tipo uma força, e você vai fazer para conseguir, né? Mas como eu falei, tem a parte dos altos e baixos, né? E aí, Michael, você falou da questão do acreditar, né? É interessante porque eu já atendi, vou dar um exemplo de uma pessoa assim, e obrigada aí por achar meu trabalho sensacional. Eu atendi uma pessoa que, assim, o genro dela fazia terapia comigo e, nossa, pra ele era incrível, ele gostava, tudo. E aí ele falou assim, Sam, eu vou trazer minha sogra pra você atender. E ela veio e falou assim, tá, eu vim, mas sabe a pessoa bem fechada, não queria muito papo, vamos lá, né, vou fazer essa terapia, mas você percebia que era porque o genro dela tava ali meio que falando, olha, então, faz aí. E ela fez. E falou pra mim, já atendi várias pessoas que falaram, olha, eu não acredito nisso, mas vou fazer, né? E aí ela foi fazer. Aí ela fez a sessão, e aí eu falei pra ela, olha, em aí uns 3 dias você pode ter alguma coisa que a gente chama de crise curativa, então pode dar uma desacerbada no que você sente, então, sei lá, se tem uma dor, pode piorar, mas depois vai, né, melhorar, enfim, pode ter alguma coisa, muita vontade de fazer xixi ou diarreia, enfim, que a gente chama aí de uma crise curativa, que é uma limpeza por onde vai sair essas bactérias, enfim. E aí, tudo bem, ela fez a sessão, no caso dela deram 3 sessões. Aí fez a primeira, na segunda ela já voltou mais, oi, tudo bem, tá um pouquinho mais aberta. E aí, no tempo de descanso dela, né, eu fui falar com o genro dela. E ele falou assim pra mim que ela tinha comentado que ela tem herpes zoster, né? E aí ela foi fazer vários... Já tinha ido... Vivia no médico, tomando um monte de remédio. E aí ela falou que nenhum remédio até aquele momento tinha melhorado tanto a dor dela como o biomagnetismo. Então esse foi o testemunho dela, né? Que uma pessoa que não acreditava foi lá, fez e se sentiu muito melhor, né? Bem-vinda aí, Claudinha, Marcelo. E assim, aí ela se sentiu bem melhor, né? Tanto é que ela fez, aí depois ela falou, fez as sessões, melhorou, enfim, e seguiu a vida, né? Tô bem com isso. E ela sentiu essa melhora, né? Eu falo assim, biomagnetismo, vou dar até um exemplo, minha mãe esses dias, né? Tava, tô com uma dor no joelho, sabe? Tô com uma dor no joelho quando eu subo a escada. Coloca uns ímãs aí. Eu fiz, coloquei o ponto. Só que deu pra colocar 5 dias, né? E aí ela fez num dia, no outro ela falou, já não tô mais sentindo a dor. Eu falei, tudo bem, mas tem que ser 5 dias. Se
na terapia deu 5 dias, vamos fazer esses 5 dias para realmente melhorar isso de verdade. Então, e realmente na causa, né? Dá pra gente atuar ali só no sintoma? Dá, mas não é o ideal. Então, o sintoma é em casos que não tem como fazer, às vezes, a terapia naquele momento, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. O seu trabalho mostra e comprova o que a ciência mais que provou, isso tem um efeito detox e elimina metais pesados segundo os estudos científicos. Isso é verdade. Por isso que acontece essa limpeza, né, que eu falei, de às vezes dar diarreia, às vezes querer ir no banheiro, fazer xixi, enfim. Ou teve um outro case de uma cliente com fíbrio, que ela falou assim, quando ela fez a primeira sessão, no dia seguinte ela disse que sentiu uma dor horrível, assim, né? Nossa, que dor insuportável dessa fibromialgia, meu Deus. E eu fiz essa sessão de biomagnetismo, eu acredito que isso funciona, mas o que aconteceu? Que eu tô sentindo a dor assim, intensa. E ela disse que foi essa dor um dia, mas depois ela disse que saiu assim, coisa que ela sentia o mês inteiro, aquelas dores, ela sentiu aquele dia muito intenso, mas depois ela ficou o mês inteiro mais tranquila. E hoje ela não tem mais essas dores assim, porque o que acontece? Como o corpo você ainda não fez uma terapia, nada para ajudar a equilibrar aí a sua saúde, o que acontece? Pode ter esse efeito, precisa limpar, né? Como o Maicon falou ali, né, da questão detox, né? Se você tomar esses sucos detox, não sei, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço que toma, o que acontece? Né? Dá uma diarreiazinha, né? Tem que fazer essa limpeza. Por onde, como vai sair esses vírus, essas bactérias, o que não está equilibrado no seu corpo, o que não está bom no seu corpo. Obrigada aí todo mundo que está elogiando o conteúdo. E eu peço ajuda de vocês também para... agora que estou começando a fazer lives aí, mas para trazer conteúdo realmente para vocês, explicar do bio, do comunicação não violenta, das coisas que eu faço, desse atendimento integrativo para cuidar da pessoa como um todo mesmo, né? E aí, a primeiro momento, eu estou trazendo para vocês sobre o bio. Para quê também, né? Esse momento que nós estamos passando, você vê que existem terapias, formas que a gente pode utilizar para ir se prevenindo, né? Para preparar o seu corpo, a sua imunidade, né? Tá aí em dia, para não acontecer uma coisinha, tô doente, né? Então, não é só na hora que dá essas pane, né? Ai, vou pensar na minha saúde, mas é se manter, né? Se cuidando sempre, trabalhando tudo isso, para você conseguir aí sempre estar com a saúde em dia, né? Ou se passar por alguma coisa que seja mais fraquinha, mais leve, tá bom? Então é isso, estou muito feliz de estar aqui fazendo mais uma live para vocês, falando sobre o bio, falo bio, que é o biomagnetismo. E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais sobre o que é, ontem eu coloquei um vídeo, é um vídeo antigo. Sim, é uma terapia não invasiva e realmente muito eficaz e segura. Obrigada por indicar. E é isso, não dói nada, né? Fazer essa terapia é bem relaxante. A maioria das pessoas vão dormir lá
relaxar e trazer esse equilíbrio, né? De realmente ajudar aí todo mundo a equilibrar o corpo. Estou muito feliz que vocês entraram aqui na minha live e foi o que eu falei. Mandem aí perguntas no meu direct para que eu possa trazer conteúdos que vocês estejam afim também de ouvir. E aproveitando, né? Eu já ia encerrar a live, mas aproveitando aí, no biomagnetismo ele ajuda aí com a imunidade, né? Nesse momento está todo mundo precisando. E tem pontos, e a Dai confirmou que é maravilhoso, manda um beijo aí pra Dai. E tem pontos que ajudam, né, nessa imunidade. Eu tô aproveitando e colocando em mim, em todo mundo aqui em casa, né? Com um par de ímãs, você consegue ajudar na sua imunidade, né? Só que aí eu tô falando, o ideal é fazer a terapia toda, mas, poxa, o que eu preciso nesse momento, o que dá para fazer é da minha casa, trabalhar a minha imunidade? Ok, é o que eu vou fazer, né? Então, se eu tiver esses pares, desses ímãs, eu posso fazer na minha casa o ponto da imunidade? Pode, né? Sempre é ótimo, né? Sempre ótimo você... eu falo para os meus clientes, se puder, faça todo dia. Se você tem o par em casa, né? Tem os ímãs em casa, por que não? Né? Em casa, por que não? Utiliza. Vai lá, faz a sua parte. Como eu falei, não é indolor, você tá lá assistindo TV, você pode pôr esse ponto e ficar, né? Aí aproveitando também, 20 minutinhos, sabe? Do seu tempo que você fica ali com os ímãs. E às vezes pode deixar mais, estou vendo um filme e vou colocar o ponto, ótimo, né? Você vai estar se prevenindo aí e também se cuidando e na sua casa, né? Então, é isso aí, tá bom? Quero mandar um beijo para vocês e obrigado por estarem aqui na minha live. Obrigado, Dai, que faz as terapias comigo, já foi atendida por mim aí e disse que é muito bom, que amou o Bio, né? Como a Claudinha também já fez, várias pessoas aqui já, alguns conhecem, outros eu também não conheço ainda as pessoas, mas obrigado aí por participarem da minha live e fiquem ligados que essa semana e esses dias eu vou estar fazendo lives e quando der o aviso antes, quando não der vai ser assim, mas aí vocês têm lá gravado. E eu vou colocar também todas as lives no meu canal do YouTube, tá? Samela Fortunato. Eu vou salvar lá porque, não deu pra mim ver, passou o tempo, enfim. No Insta, aí você consegue ver lá, tá bom? Um beijo pra vocês.